Bom, gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, de que despenderam o seu tempo para estar aqui na aula de hoje, no dia de hoje, que tem interesse nesse tema. Então, vocês sabem que para a gente começar qualquer atividade dentro do Ayurveda, do Yoga, a gente sempre faz um mantra, né? E nós vamos fazer o mantra para Dhanvantari, que é aquele que não é só uma entidade, mas quando a gente faz um mantra para Dhanvantari, a gente está atraindo para nós mesmos toda a energia de cura natural e também chamando um pouco dessa energia que existe na própria natureza. Então, vamos aproveitar, vamos fechar os olhos, vamos fazer uma respiração profunda. Vamos juntar as mãos frente ao peito e acompanhem o mantra para Dhanvantari. Namami Dhanvantari Madidevam Surasurai Vandita Padmam Loke Jararok Bhayamrutu Nashanam Dattaramisham Vividaushadinam Dattaramisham Vividaushadinam Om Shanti Shanti Shanti. Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Ananda Rugi. Eu tive, se é que eu posso falar assim, o privilégio, né, de nascer numa família que já desde muito nova praticava toda a questão do yoga. Então, desde muito cedo, mais ou menos com 18 anos, já comecei a praticar aí o Ayurveda, que, como a gente vai ver aqui, é uma ciência irmã do yoga. Então, fiz um curso de Ayurveda mesmo antes de fazer medicina. Depois entrei para a faculdade de medicina, faculdade regular, que sempre tinha sido um sonho meu também. A minha especialização foi em ginecologia e obstetrícia, e depois fui para a Índia me aprofundar nesses estudos. Agora, não sei se vocês sabem que na Índia, quando a gente vai fazer uma especialização em ginecologia e obstetrícia, essa especialização também está junto da especialização de pediatria, porque eles acham que é impossível a gente cuidar de uma criança sem que a gente entenda as bases dessa criança, né? De qual família essa criança veio, como eram os pais dessa criança, como que foi o desenvolvimento embrionário, né? Como que foi o parto. Então, vocês vão ver aqui, eu espero deixar isso claro, que o Ayurveda é essa medicina, essa ciência extremamente preventiva, que cuida realmente da criança até enquanto ela ainda não nasceu. Mesmo cuida dos pais enquanto esses pais ainda querem engravidar, para que isso abra um caminho muito de prosperidade na vida dessa criança e que ela consiga cumprir os objetivos dela na forma de colocar quem ela é e colocar suas maiores potencialidades aí. E foi tentando trazer todo esse conhecimento, que é um conhecimento milenar, mas extremamente aplicável nos dias de hoje, é que eu quis iniciar esse curso de Ayurveda para crianças felizes e saudáveis. Então, existe um conhecimento muito vasto e muito amplo sobre a pediatria ayurvédica e com conceitos, às vezes, muito simples e que, se bem aplicados, vão ser totalmente aproveitados no dia de hoje, vão facilitar a vida dos pais, dos cuidadores ou até mesmo dos profissionais de saúde que lidam com o público infantil, e principalmente quando dá uma visão mais global
dessa criança, né? E dá uma visão também muito preventiva, uma visão extrema de manutenção da saúde e de prevenção de doenças. Então, nessas primeiras duas aulas, né, nessa aula de hoje, na aula da próxima semana, nós não vamos entrar assim com toda a força na questão dos cuidados da criança em si, né? Eu gostaria muito de que essas duas primeiras aulas fossem uma introdução, porque é necessário que se dê essa base para vocês entenderem os conceitos mais objetivos que vão vir depois, né? Então, depois dessas duas aulas, nós vamos entrar efetivamente na questão da fisiologia, da anatomia, no que a gente faz para prevenir o aparecimento de doenças, e até melhorar a condição da criança, mesmo quando ela não tem doenças, através, por exemplo, de tônicos, da rotina, da alimentação. Depois a gente vai ver um pouco sobre a fisiopatologia, como tratar alguns desequilíbrios, ou seja, a partir do módulo 3, né, da terceira aula, na verdade, a gente vai entrar mais nas questões objetivas. Mas nessas duas primeiras aulas, eu gostaria muito de dar uma base para vocês, até do que é o Ayurveda geral, né? Então, hoje nós vamos falar, eu vou falar um pouco para vocês sobre o que é o Ayurveda, da onde veio, é uma medicina, é uma ciência, o que estuda, o que o Ayurveda acha que é saúde, e quais são os objetivos da vida, por que essa ciência iniciou e o que ela propõe. Inclusive, eu gostaria de falar para vocês que essas primeiras duas aulas, elas têm um conteúdo mais filosófico, até talvez eu diria assim que menos objetivo, mas também bastante necessário, né? Então, eu até peço que vocês mantenham assim a mente, o coração aberto, mas que eu tenho certeza que apesar de ser um pouco filosófico, vai ressoar profundamente, porque é uma ciência que vem da observação do próprio ser humano em relação a ele mesmo, aos acontecimentos da vida. Então, é uma ciência perene, né? Eterna, e que tinha aplicabilidade lá há 5.000 anos atrás e que tem grande efetividade hoje, né? Então, também esse curso em específico é um curso que tem bases num livro que se chama Bala Veda, né? Eu vou explicar aqui para vocês um pouco do que é esse Bala Veda, da onde ele veio. Nós vamos também iniciar a aula aqui com uma citação do próprio Bala Veda, né? Então, o objetivo é que a criança possa crescer e se tornar um indivíduo ideal para si e para a sociedade. Que a saúde, a felicidade e a sabedoria se juntem para abençoar essa criança e fazer com que ela possa transformar sua vida e a de todos os seres em um paraíso na Terra. Então, esse é o objetivo. E para começar, eu vou falar um pouco para vocês sobre o próprio Ayurveda. Então, a Ayurveda é uma ciência, se assim eu posso falar, que surge ali no sopé dos Himalaias ali, né, no vale de um rio que se chama Vale do Rio Sarasvati. E isso, né, remonta mais ou menos a 10.000 anos atrás. O princípio dessa civilização realmente é há 10.000 anos atrás, bem uma civilização bem inicial, lá no Himalaia mesmo. E essa civilização, dessa civilização, nascem todas as filosofias védicas, através da autoobservação. Então, essas pessoas observam a si mesmos, porque é uma civilização da qual surge também o yoga, e outras filosofias, como, por exemplo, o estudo da astronomia, o estudo da construção de casas, o estudo da matemática, a filosofia. É uma civilização extremamente desenvolvida
e intelectual. Imaginem vocês numa civilização que não tem televisão, né? Não tem celular, não tem estímulo, de pessoas extremamente voltadas para si mesmo. Então, o resultado disso são estudos diversos sobre o ser humano e tudo que envolve a vida desse ser humano na Terra, inclusive a inter-relação desse ser humano com a natureza. Por isso foram milênios e milênios do desenvolvimento dessa ciência que é o Ayurveda. E o Ayurveda, inicialmente, surge muito como base para o yoga. Porque imaginem que as pessoas ficam ali em estado de observação da própria mente, dos próprios sentidos. E para que isso ocorra de uma maneira mais tranquila, é necessário que haja controle do seu próprio corpo, que haja bem-estar. Então, o Ayurveda surge, a princípio, como essa ciência que vai cuidar da saúde, mas também como uma filosofia de vida, que serve para dar base para o yoga, e que procura, acima de tudo, a felicidade, né? Na verdade, a palavra sânscrita é shuka. Shuka não é só a felicidade extrema e suprema em si, mas é a sensação de contentamento. E essa palavra contentamento tem muito a ver com a nossa sensação de que tudo está bem da maneira que está nesse momento. De que existe uma inteligência que envolve todas as coisas e que nós somos parte dessa inteligência. De que existe todo um campo para a nossa vivência aqui na Terra, que é o campo da natureza, e que existe uma perfeição por trás disso. Então, não é só a busca de um estado hiperexcitado, de um estado de alegria constante. É a busca, ou na verdade, nem sei se eu posso falar a busca, é a sensação de que tudo é necessário e de que tudo está bem da maneira que está, e que eu não preciso de mais nada externo, além de tudo que já existe, e que principalmente essa sensação de bem-estar vem quando a gente entra em contato com a gente mesmo. Então, por isso essa sensação de contentamento. E eu já adianto para vocês que um dos objetivos de trazer esse curso é para que realmente, seguindo os ciclos da natureza, com a autoobservação, inclusive a autoobservação da criança e a autoobservação até de nós mesmos, como pais ou cuidadores, para que a gente possa trazer para a nossa família essa sensação de contentamento, né? Se eu for pensar assim, qual é meu objetivo máximo aqui? Eu diria que é esse, que é trazer conhecimentos para que a família consiga chegar em estados mais próximos e mantidos dessa sensação de felicidade e contentamento. E o outro objetivo... A gente já conversar na terça-feira, e aí eu aproveito e faço outras. E o outro objetivo realmente é trazer algumas bases para o Ocidente e resgatar, na verdade, algumas bases para o Ocidente dessa medicina que vê o ser como um ser integral. Então, vocês vão ver que o Ayurveda desenvolve conceitos e guias e modos da gente chegar mais próximo do que é uma saúde física, mental e espiritual. À medida que essa civilização desce, cresce, né, e desce o vale do rio Sarasvati aqui também, além dessa medicina ser extremamente preventiva, né, e que promove a saúde, ela passa a ser também curativa, porque quanto mais uma população aumenta, mais é preciso falar sobre cura, né, de doenças. Mas o que acontece é que, apesar dessa civilização aumentar muito, ainda fica ali nos Himalaias um grupo de estudiosos, né, e filósofos que vão falar muito, que vão estudar sobre essa medicina, né? Então, eles permanecem ali por milênios, fazendo estudos de anatomia, fazendo estudos
de fisiologia, de herbologia. Inclusive, eles estudavam muito, faziam necrópsia ali, né? Para entender como é que era a anatomia, mas também entendendo o estudo das ervas e do uso de métodos naturais de cura. Então, vejam, por mais que a gente esteja hoje em dia num tipo de medicina considerada uma medicina moderna, medicina alopática, até hoje, 80% de tudo que a gente usa como terapêutica, como remédio, tem base vinda de plantas, vinda da natureza. Então, às vezes existe um preconceito quanto a esse uso, né, de substâncias naturais, mas o que se faz hoje em dia é quando a gente descobre um fitoquímico que tem grande ação terapêutica, a indústria farmacêutica vai lá e tira o princípio ativo dessa erva e usa na forma concentrada, né? E só que o que se perdeu foi esse conhecimento de que talvez a planta, com todos os seus componentes, e não só o princípio ativo, tenha grande efetividade na cura de doença por causa da sinergia desses componentes. Então, o Ayurveda trabalha através de formas naturais de cura, e a gente tem uma tríade de desenvolvimento dessas curas, ou seja, o que a gente usa como curativo dentro do Ayurveda desde esse princípio, desde os primórdios até os dias de hoje, e essa é a procura desse resgate, né? É que a promoção dessa saúde vai vir dessa tríade, que é cuidado com a alimentação. E quando eu falo alimentação, obviamente que eu estou falando de comida sólida e líquida que a gente consome, porque nós fazemos o princípio de ingerir coisas o tempo todo, todos os dias, várias vezes. Então, esse pilar de digerir, de conseguir consumir as comidas sólidas é muito importante, gasta muita energia do nosso corpo. E nós vamos ver que para a criança é muito importante observar essa alimentação. Mas também entender que a alimentação é um conceito amplo. A gente se alimenta de tudo que a gente consome do mundo externo. Então, das nossas impressões, do que entra pelos 5 sentidos, né? Isso é um ponto que a gente vai falar muito aqui no curso, questão de uso de telas, de hiperestímulos e como isso reage numa mente em formação, que é a mente da criança, né? A gente se nutre, a gente se alimenta dos nossos relacionamentos, né? E de todas as emoções que a gente produz, dos contatos que a gente tem. E fora isso, o outro pilar que não é a alimentação também é a rotina, né? É a nossa rotina diária, são os nossos, tudo que a gente faz durante o dia que produz também sensações, reações dentro de cada um de nós. E o terceiro pilar se chama Aushadhi, ou todo quanto é tipo de medicamento, de terapia que a gente usa para promover essa saúde. Então, dessa civilização, né, inicialmente esse conhecimento era passado de via oral, e depois esse conhecimento passa a ser escrito, e se perde um pouco, né, por causa das invasões que tiveram ali na Índia. Então, a gente teve as invasões árabes, depois a invasão inglesa, em que perde-se um pouco dessa literatura do Ayurveda, mas a base, né, chega fortemente, e agora cada vez mais entra no Ocidente, porque nós estamos carecendo de algo que olhe para nós como um ser completo, como um ser composto por mente, por emoções, pela nossa parte psicológica, pela nossa parte espiritual, pela nossa parte social, e não só a nossa parte bioquímica. Por isso que todas as medicinas integrativas entram com grande força agora. Falando também sobre a nossa inter-relação com o meio externo, com a natureza, né? Nos vendo não como seres dominantes da natureza, mas como seres que estão integrados na natureza e que
temos necessidade de preservar esse meio externo, até mesmo porque tudo que existe dentro de nós necessita da captação do meio externo. A gente vive construindo nosso corpo, nossas emoções, nossos sentimentos, através do que a gente capta do meio externo. Então, isso vai ser uma coisa também que nós vamos falar muito no curso. Nós vamos falar muito da necessidade de harmonia com a natureza, como que a gente vai conseguir isso de forma prática. Entender esses ciclos da natureza é de fundamental importância para que a gente tenha saúde, né? Viver em harmonia nesses ciclos, com esses ciclos, é fundamental para que a gente preserve, mantenha e até cure, né, doenças, e em especial a criança, né? Existe uma necessidade extrema dela ter esse contato com o que é natural, como ela é muito sensível ainda, todos os tratamentos naturais vão ter grande efetividade quando a gente fala de promoção de saúde ou tratamento de doenças. Então, o conceito de Ayurveda é que o Ayurveda é a ciência, não é só uma medicina, é a ciência da vida, né? Ayur significa vida e Veda significa conhecimento. Então, a Ayurveda é o conhecimento da vida. Por isso a gente vai ver que em muitos momentos nós vamos não só entrar no campo de cura ou de medicina em si, mas no campo da inter-relação da criança com ela mesma, inter-relação da criança com os pais, com a natureza, como ela vê o mundo, até questões, por exemplo, de formação do universo, né? É uma filosofia também, é uma ciência de vida. Então, surge como aquela que vai dar base realmente para uma vida contente, para uma vida feliz, para uma vida saudável, para uma vida útil. E talvez essa seja a coisa mais importante que nós, como pais, possamos fornecer realmente para os nossos filhos. Eu acho que tem duas coisas de fundamental importância. Deixar ser quem eles são, criar uma base, um sustentáculo para que eles possam se mostrar da maneira com que eles são, né? E a outra coisa além de deixar eles se expressarem, ter esse caminho de mais saúde, de mais contentamento, para que eles possam serem seres realizados, para que a sensação seja de que eu fiz o que eu tinha que fazer, eu cumpri o que eu tinha que cumprir, e eu coloquei as minhas maiores potencialidades para o meu uso próprio e para o benefício de outras pessoas. Então, a gente vai ver que aqui nos conceitos do que é uma vida feliz, do que é uma vida útil, sempre tem a questão de que essa vida feliz e útil tem que ser voltada para a própria pessoa, mas também tem que ser de usufruto, né? Esses benefícios tem que ser de usufruto aí para toda a sociedade. Então, o Ayurveda vem como a medicina mais antiga que se tem algum relato, né? Sendo as primeiras relatos escritos do Ayurveda vindos de 2000 anos antes de Cristo, mas ainda antes disso era uma medicina passada aí, tradição de guru, né? Do mestre discípulo, ou de tradição familiar também. E o que eu quero propor aqui para vocês não é que a gente deixe de seguir, né, a medicina moderna ou a medicina alopática, mas que a gente use o que cada uma tem de melhor. Então, quando a gente vê a medicina alopática, a medicina moderna, eu acho que ela se desenvolveu de uma forma, né, foi trazendo novas tecnologias, que tem grande efetividade quando a gente trata de doenças agudas, que acontecem de forma abrupta, né? Inclusive, quando a gente entra para fazer escola de medicina, uma das primeiras coisas que a gente aprende
a medicina serve para apaziguar dores agudas. E, obviamente, ninguém que esteja num período agudo de alguma doença, né? Por exemplo, se você quebrou um braço, ou se você está com uma dor extrema, é uma coisa que vai poder esperar. A gente realmente quer melhorar também, de forma efetiva, esses momentos agudos aí de doença. Mas quando a gente vai além no conceito de saúde, a gente vê que saúde não é só a tratativa de doenças, né? Talvez este seja um dos pontos mais delicados dentro do conceito da medicina moderna. É uma ciência baseada muito no estabelecimento de doenças, na doença, em como tratar doenças. Enquanto as medicinas tradicionais, especialmente aqui falando do Ayurveda, têm uma visão extremamente preventiva. Então, nós vamos olhar para essa pessoa e nós vamos abordar essa pessoa de forma muito delicada, né? De forma de um olhar muito específico, antes do aparecimento da doença. Nós vamos olhar para ela de forma individual, ou seja, não existe um guia que vai abranger de forma igual, um protocolo para todas as pessoas, né? Existe a individualidade, cada um é um ser individual. Nós vamos falar muito sobre isso, sobre a constituição da criança. Constituição física, o que traz certas tendências metabólicas, tendências de formas de pensamento, como essa criança lida com a vida, como essa criança lida com ela mesma, como ela expressa seus sentimentos. E isso acontece muito de forma individual. E quando a gente olha para essas tendências, a gente consegue também abordar como o aparecimento dessas doenças se iniciam, de que forma isso se inicia. E prevenir o aparecimento dessas doenças. Inclusive, para o Ayurveda, a gente não começa a tratar a criança ou até o adulto quando uma doença já está estabelecida. Então, por exemplo, eu não trato uma criança quando ela já está com bronquite, quando ela está com sinusite, quando ela está com infecção urinária. Claro, eu posso fazer isso. E a gente vai ver isso aqui nas últimas aulas, como a gente vai abordar essas doenças quando elas já estão estabelecidas, as doenças mais comuns da infância. Mas o olhar é muito mais preventivo, né? O olhar a partir do aparecimento dos primeiros sinais e sintomas, mesmo que eles sejam inespecíficos, vamos agir ali. Vamos agir, porque daí a gente impede que isso evolua para sinais e sintomas. Então, nós vamos estudar muito aqui como que é a fisiopatologia ayurvédica, que aos primeiros aparecimentos de sinais e sintomas inespecíficos, eu já começo a dar rotinas, alimentação e até ervas de formas preventivas, né? Então, por exemplo, se uma criança começa com distensão abdominal e gases, eu já ajo antes que isso possa virar alguma outra questão, até mesmo na vida adulta. Quando a criança começa com falta de fome, que ela começa a ter seletividade alimentar e não fome real, eu já começo a agir antes que isso vire uma doença pulmonar, uma bronquite, o que seja. Então, existem sinais, sintomas que a gente chama de prodrômicos, que às vezes são vistos como sinais inespecíficos dentro da medicina moderna, mas que para o Ayurveda são de fundamental importância. Então, quando a gente vê esses sinais premonitórios, a gente age, e mesmo que a doença venha, a gente consegue diminuir a história natural dessa doença, ou seja, que essa doença tenha seja menos crônica, ou que ela seja menos intensa. E quando a gente age, né, com esse olho muito cuidadoso para a criança, ela reage muito fortemente.
De forma que a gente vai ter crianças que raramente vão adoecer. E se ficam doentes, rapidamente elas vão se recuperar. Então, a minha vontade é que esses conceitos e como a gente vai fazer isso seja difundido. E para isso é necessário que a gente conheça essa criança, que a gente olhe com olhos de ver mesmo essa criança. Até porque a questão da saúde para o Ayurveda, a saúde não é algo que a gente toma para si, então, eu fiz tal e tal coisa, eu estou saudável agora e não preciso fazer mais nada. A saúde é flutuante. E ela vai flutuar de acordo com o dia que a gente está, com a época do ano que a gente está, com as estações do ano, com as inter-relações dessa criança na escola, com as inter-relações dessa criança com a família. Então, é necessário um olho bem clínico ali do adulto para olhar para essa criança. E o Ayurveda também essa ciência que não vai fazer só prevenção ou tratamento, vai fazer também promoção de saúde. O que é promoção de saúde? Eu pego uma criança que está bem e eu elevo a potencialidade dessa criança ao máximo que eu puder naquele momento. Tanto fisicamente, então eu dou tônicos para os tecidos, para o desenvolvimento neuromuscular, para o desenvolvimento sensorial, para que aqueles tecidos funcionem de forma ótima. Eu dou tônicos mentais, para que também a mente, o sistema nervoso funcione de forma ótima. Então, isso é muito mais do que curar doenças, isso é elevar o indivíduo à sua potencialidade máxima. E aí a gente vai ver que o conceito de saúde é um conceito diferente. Não é só o tratamento de doenças. Mas quando a gente vê, até em sânscrito aqui, né? Obviamente ninguém precisa saber disso, mas o conceito de saúde pelo Ayurveda é a saúde física, levando em consideração a constituição individual de quem é essa criança, o indivíduo, a saúde de todo o metabolismo e da capacidade de digerir tudo que entra pelo mundo externo, a saúde e a nutrição adequada dos tecidos, e essa nutrição adequada dos tecidos é individual para cada pessoa, o ponto de nutrição é individual, a excreção dos metabólicos, né, de forma adequada, ou seja, suor, urina, fezes, e até as excreções que a gente fala que são as necessidades naturais do corpo, como fome, sede, sono, choro, arroto, soluço, né? E vários outros aqui. É também o uso adequado dos 5 sentidos, de tudo que entra pelos nossos 5 sentidos, e a forma com que essa mente vai funcionar. Então, nós vamos falar muito da questão de mente, né? E de tipos também mentais, não existe só um tipo de mente, como que a mente funciona. E que dessa forma a gente vai conseguir o conceito de saúde, né? Que é esse conceito mais global, também de promoção de saúde, promoção e prevenção. E também vendo a criança como um ser inserido na natureza e um ser social também. Então, cada vez mais os conceitos da Organização Mundial de Saúde, né, sobre saúde, vão acoplando mais coisas e vendo esse ser humano como um ser humano completo. Então, vejam bem, se a gente faz exames, e os exames vêm bem, mas mesmo assim você não está se sentindo pleno, será que você está completamente saudável? Será que a saúde é só um estado de não ter doenças? Ou um estado onde os exames estão bons? Então, até a Organização Mundial de Saúde está modificando os conceitos dela de saúde para chegar num conceito mais próximo desse que o Ayurveda já fala, ou seja, esse conceito de saúde aqui vem de 1500 antes de Cristo. E é por isso
a Organização de Saúde cria, então, hoje em dia, criou o ano passado, né, em dezembro de 2021, uma subdivisão que trata das medicinas integrativas. Inclusive, foi ali na Índia, visitou um hospital de Ayurveda e fez desse hospital de Ayurveda um centro também, o All India Institute of Ayurveda, um centro de promoção de saúde corroborado pela própria OMS. Então, o Ayurveda entra com muita força agora no Ocidente como essa medicina que vem já há milênios tratando do que é verdadeiramente saúde. Não quero dar a vaca morreu? Só um minuto. Bom, então, como que o Ayurveda traz esses conceitos de saúde da criança dentro de toda essa história, né? Vou contar aqui rapidamente uma lenda, na verdade. O Ayurveda gosta de usar muito alegorias para falar, assim, sobre os conceitos, né? Mas a lenda é que nessa tradição ali, no sopé dos Himalaias, nessa civilização Sarasvati, existiam 6 sábios que dedicavam constantemente a vida ao estudo do Ayurveda, ao estudo da vida, ao estudo do ser humano. E eram filósofos, né? Não eram médicos, eram filósofos, na verdade. Depois eles passaram o conhecimento deles para os primeiros médicos dessa civilização. Mas eles eram conhecidos dentro de toda a Índia como esses seres muito sábios, né? E o rei de uma região que se chama Kashi, que se chamava Kashi, que hoje em dia se chama Varanasi, no nordeste da Índia, tinha um filho, né, chamado Vrudajivaka. Esse filho tinha 5 anos. Então, ele atravessa toda a Índia ali, né, de leste a oeste, para ir para essa civilização, essa criança de 5 anos, porque ele tem um desejo intenso de aprender sobre os cuidados da criança dentro do Ayurveda. E quando ele chega dentro desses 6 sábios, apenas um deles acolhe esse Vrudajivaka, né, esse príncipe, que se chama, essa pessoa que acolhe ele se chama Kashyapa. E o Kashyapa começa a ensinar, então, para essa criança conceitos sobre a saúde da criança, conceitos sobre pediatria. Só que os outros ficam meio desconfiados, falam, mas nós estamos aqui há tantos anos tentando aprender sobre esse conhecimento, chega uma criança, nós vamos passar esse conhecimento para uma criança, né? E eles se revoltam um pouco. E aí, essa criança, então, como diz a lenda, entra no rio Sarasvati ali, que é um rio sagrado entre os indianos, e emerge desse rio como um ancião, com um tratado na mão, com um livro na mão. E a partir desse momento, todo mundo fica maravilhado e aceita, então, essa pessoa como um ser sábio, inserido ali nessa comunidade, para receber esses conhecimentos sobre pediatria. Então, sobretudo, essa alegoria quer falar, né, quer mostrar que a gente não pode desconsiderar nenhum ser, muito menos as crianças, que as crianças têm uma sabedoria, né, inata, e uma sabedoria de uma mente muito sutil, muito perceptiva, muito etérea, muito forte. Tanto que se diz que as crianças até 2 anos de idade na Índia, elas não estão totalmente fixadas aqui na Terra, elas estão com um pé no mundo espiritual e um pé no mundo terreno. Elas têm muita facilidade de percepção do mundo externo, de captação até intuitiva das coisas do mundo. Talvez a gente, como adulto, que tente moldá-las aí como a gente acha que deve ser, mas que se a gente ouvir a criança, a espontaneidade da criança, a percepção da criança, a gente tem muito a aprender ali.
Então, esse sábio Kashyapa começa a ensinar essa criança, né, Vruda Jivaka, que vive nessa comunidade aí durante muito tempo e que vai depois escrever tratados. Então, é esse Vruda Jivaka que vai escrever esse livro que é a base da pediatria ayurvédica, que se chama Kashyapa Samhita. Né? Esse livro depois, obviamente, foi escrito em sânscrito, foi traduzido aí depois para o inglês ao longo dos anos, mas o que aconteceu é que era um livro extremamente completo sobre a pediatria e seus vários âmbitos aí, falando também sobre a saúde da mulher, porque essa saúde da mulher é muito importante quando a gente vai falar de saúde da criança. Agora, com essas invasões da Índia, a gente, dos 30 capítulos originais, hoje em dia só existem 11 capítulos. 11 capítulos que ainda estão incompletos. E é um livro, né? Eu tenho esse livro aí, é um livro de difícil abordagem, porque mesmo quando traduzido para o inglês, quando a gente traduz o sânscrito para o inglês, a gente perde muito dos significados. Mesmo no Kashyapa Samhita, tem muitas palavras que ainda são em sânscrito, às vezes em outros idiomas, de mais difícil entendimento. Então, o que aconteceu foi que na década de 60, entre a década de 60 e 70, surge um médico, né, um pediatra ayurvédico na Índia, chamado Dr. Vasanti Atavari, e ele escreve um livro baseado nos conhecimentos do Kashyapa Samhita, mas baseado ainda na prática clínica dele, né? Ele era um médico muito reconhecido. Inclusive, depois também foi chamado pela OMS na década de 70 para prestar serviços de promoção de saúde para as comunidades mais carentes ali da Índia e de outros lugares próximos. Mas esse médico, ele traduz esse conhecimento mais difícil para os dias atuais. Então, ele escreve esse Bala Veda, que é um livro mais simples de entendimento da pediatria, né? Esse livro, ele dá algumas bases simples, fala rapidamente sobre as bases do Ayurveda, e depois entra nos cuidados pediátricos de uma forma bem leve, bem suave. Então, é esse livro que a gente vai seguir aqui no curso, né? Durante os 3 meses de curso. E o que eu fiz foi pegar esse livro em inglês, pegar meus conhecimentos, alguns poucos conhecimentos de sânscrito, mais meus conhecimentos do Ayurveda, nessa parte de pediatria ayurvédica, e minha prática clínica, e traduzir isso aqui para vocês de forma simples, de forma fácil e de forma que a gente possa usar nos dias atuais. Porque tem muito conceito que é do Ayurveda, mas que está restrito àquela civilização lá atrás. Então, eu selecionei o que vai ser mais usado sem perder essa essência. E nós vamos nos basear, então, nesse Bala Veda. E quais são esses conceitos, né, centrais do Bala Veda? Quais são os principais conceitos, principalmente relacionados aqui à pediatria? Então, a primeira coisa é que a pediatria, né, os conceitos de saúde, começam já antes da concepção. Então, existe toda uma ciência falando de como preparar os pais para a gestação. Essa preparação envolve uma preparação física, mental, né, psicológica, até uma preparação espiritual. Porque fala que esse momento gestacional aí vai dar bases para essa criança, vai efetivamente formar quem essa criança é, e tudo que acontece durante a gestação fica como se fosse um carimbo, um imprint nessa criança. E ela vai levar isso por toda a vida dela. Então, vejam bem, muitas coisas que acontecem com a gente durante a nossa vida adulta tem uma semente na nossa vida gestacional. E muitas vezes, obviamente, a gente nem percebe isso. Muitas vezes são até dores,
dores psicológicas, condicionamentos, medos, e a gente nem percebe. E muitas outras coisas têm a sementinha ali na nossa infância. Talvez até, quem sabe, na questão do parto, pós-parto. Por isso é muito necessário ter esses cuidados com os pais antes deles engravidarem, cuidados na gestação, né? Que é o que a gente vai ver, inclusive na primeira aula, fora essas aulas de introdução, a gente já começa falando do desenvolvimento de cada tecido e da mente, sob o ponto de vista ayurvédico, durante a gestação, que é de fundamental importância, até como preventivo em saúde. Vejam que essa ciência é extremamente preventiva, porque vai cuidar do indivíduo até mesmo quando ele é um pensamento, antes de ser um ser com vida terrena aqui. Então, depois fala sobre todos os cuidados do parto ali, no Bala Veda, dos cuidados com a criança nos primeiros dias de vida, ou seja, no pós-parto imediato. Nós vamos falar um pouco desses cuidados no pós-parto, quando a gente vê também no módulo sobre manutenção de saúde, como cuidar dessas crianças nos primeiros 6 meses. E quais são os cuidados especiais? Existe uma rotina preconizada pelo Ayurveda, que inclui massagem, que inclui banhos medicados com ervas nesses primeiros 6 meses, para dar força e tonicidade para a mente, para os tecidos. E depois, obviamente, os cuidados pediátricos, que a gente vai falar muito, até a adolescência, né? Porque a infância é considerada aquele período que vai desde o nascimento até 16 anos de idade. Inclusive, vão ter seminários disponíveis para vocês sobre a própria adolescência aqui, que é um período de transição muito importante, que tem uma visão bem bonita aí para o Ayurveda. Então, o Bala Veda diz que essa parte da infância é a base para todos os outros ramos da medicina. Então, quando a gente cuida desse crescimento do indivíduo, né, dando aí uma visão muito focada para cada fase, né, a criança nos primeiros 11 dias, depois nos primeiros 6 meses, depois até 2 anos, depois de 2 anos até 7 anos, de 7 até os 16, e toda essa parte da adolescência, esses cuidados específicos vai criar um ser extremamente saudável. E aí, tudo que se trata depois dos outros ramos da medicina, clínica médica, cirurgia, doenças de cabeça e pescoço, até questões de rejuvenescimento, e os outros ramos ficam derivados como se fosse dessa infância, ou da pediatria, porque é ali na pediatria, na criança, que a gente coloca essas bases de como vai funcionar o metabolismo da criança, como vai funcionar a mente da criança. E o Ayurveda fala que essa infância é um período extremamente delicado, em que a criança tem uma energia muito de trazer para si, muito de formação. Então, ela está formando tecido físico, mas ela também está formando conceitos de coragem, conceito de memória, né? Fazendo sua própria memória, conceito de quem ela é, de como o corpo dela se constitui, de conhecimento sobre o externo, conhecimento sobre o funcionamento das coisas. Então, é uma fase em que os primeiros 100 dias é de extrema importância, que é onde a gente cria esse terreno da onde as ideias depois vão florescer, né? E é extremamente importante a gente entender essas fases da vida. Então, a infância vai de 1 a 16 anos e todas as fases têm rotinas que a gente deve seguir, tem focos que a gente deve dar, sendo a vida intrauterina a criança chamada, obviamente, de feto. Até 6 meses existe uma rotina que a gente deve seguir, e a criança é chamada, o nome em sânscrito é aquela que é kshrada, ou seja, aquela que nutre-se apenas de leite. Teoricamente, o melhor, obviamente, seria o leite materno, mas
porventura pode ser também alguns leites artificiais, caso haja necessidade. E existe uma rotina preconizada, e eu garanto para vocês, se a gente entende um pouco dessa rotina, até como profissional de saúde, se eles estão aqui, né? A gente promove realmente desenvolvimento dos movimentos finos, dos movimentos mais grosseiros, dos 5 sentidos, desenvolvimento, né, neurosensorial, desenvolvimento de uma amorosidade para consigo mesmo, para com o mundo, que vai ficar como base depois para as outras fases. Né? Então, a fase dos 6 meses até 2 anos, que se chama Kshiranada, é aquele que se nutre não só de leite agora, mas também de alimento sólido. Então, vai ter também um seminário para vocês sobre introdução alimentar, que é de extrema importância para o Ayurveda. A gente vai ver que a condição de digestão é extremamente importante, porque o Ayurveda fala que a gente é aquilo que a gente consegue digerir. Então, é de extrema importância esse início da digestão de alimento sólido. Depois, a criança até 5 anos, que é considerado pré-escolar, e até 7 anos, que é quando a gente tem depois a chegada realmente dessa criança totalmente inserida no nosso mundo físico e com sistemas mentais já desenvolvidos, aí, já amadurecidos, eu diria. Depois dos 6 ao 16, que ele é considerado na fase escolar. Como essa criança está numa fase extremamente sensível, né, ela deve ser tratada com gentileza, de forma gentil, agradável, suave, nunca com palavras ofensivas, com gritos, porque a gente tem que entender, gente, que a criança, ela não tem ainda a mesma mente que o adulto. Inclusive, desde a vida embrionária, ela vai desenvolvendo o cérebro dela, o sistema nervoso central, da parte mais instintiva, que é a parte do tronco encefálico, para a parte mais elaborativa, que é a parte do lobo frontal aqui. Então, ela ainda não tem conceitos arraigados do que é sim e o que é não. Inclusive, ela vai testando os limites para entender até onde ela pode ir. E a criança, quanto menor ela é, mais ela vai compreendendo a vida através dos pais, da visão dos pais. Então, é muito necessário que a gente, como pais, a gente vá nos desenvolvendo também, porque a gente não nasce pronto. Ser pai e ser mãe não é uma tarefa fácil. Eu digo para vocês que, para mim, dentre a minha vida profissional, a minha vida como esposa, a minha vida como dona de casa e como as várias personalidades que a gente pode ter, que eu tenho, a minha vida como mãe é a tarefa mais difícil que eu tenho, mais importante também, porque eu estou dando tudo que eu tenho para dar bases para o desenvolvimento saudável para os meus filhos. E para que, a partir desse desenvolvimento saudável, eles possam ser crianças felizes para eles mesmos, mas também crianças que vão pegar o potencial delas e jogar isso para o mundo. Então, quando a gente faz a escolha de ser pais, mesmo que não seja uma escolha, quando a gente assume essa posição, né, de pais, é muito importante que a gente também se cuide, que a gente também se desenvolva, que a gente também aprenda, né, e é um aprendizado, talvez a maior forma de aprendizado, de como nos desenvolver e de como saber dos nossos próprios limites também. Então, dessa forma, é extremamente importante que os pais também se olhem. E até 2 anos, essa criança tem que ser tratada, tem que ser protegida. E a visão de mundo que a gente tem que passar para ela é uma visão amorosa, né? E, de todas as formas, quando a gente for trazer questões de disciplina, porque ela também precisa entender os limites dela, precisa entender o sim e o não, até onde ela pode ir, né? Ela precisa ter também
ela não precisa ser tolhida o tempo todo, ela precisa desenvolver suas potencialidades, mas ela também tem que entender os limites do mundo, do outro, do que ela pode ter, do que ela não pode ter, dos pais, mas que isso seja feito de forma em que ela confie nesses pais. Essa base do lar, né, do que ela entende como família, seja lá que família seja essa, vai também ser levada como base para o resto da vida dessa criança. Se a gente voltar ali, né, na nossa memória, para a nossa fase de infância, fica na nossa mente, né, se a gente for lembrar das nossas primeiras memórias, fica na nossa mente talvez coisas que sejam muito simples, né, o macarrão da avó, que a gente tem de memória é uma viagem em família, uma palavra que os pais falaram, um cheiro da roupa dos pais, né, como a memória das primeiras casas, ficam memórias dessa relação, da relação pessoal. Então, essa base vai dar o conceito de realmente autoestima, de como ela vai ter relacionamentos depois com amigos, mas também relacionamentos amorosos, de como ela vai criar os próprios filhos. E por isso é muito importante que a gente se olhe também. E muitas vezes nesse curso eu vou pedir para que vocês se olhem também, até mesmo como cuidadores, como pediatras, como terapeutas, para ter esse olhar mais amoroso para as crianças. E, sinceramente, tudo que eu vou falar aqui, eu vou dar muitas dicas para vocês, muitos guias, como fazer, como é a rotina diária pelo Ayurveda, como são os ciclos da vida. Mas eu não espero que vocês coloquem tudo isso na vida de vocês de forma impositiva, né? Existe um mundo que é o mundo ideal, que talvez o Ayurveda fale sobre esse mundo ideal, e sobre o mundo possível. Então, peguem o que vocês vão ver nesse curso aqui e coloquem o que é possível na vida de vocês, da forma que é possível, da forma que sua família se constitui, com a rotina de vocês. E mesmo as menores sementinhas, mesmo uma pequena mudança de hábito, vai florescer muito fortemente, né? Eu garanto para vocês. Então, é para realmente ir inserindo pouco a pouco esse conhecimento. E óbvio que quem tiver condição, insira o maior número de coisas possível, que vai ter grande efetividade. Não só para os filhos de vocês, mas para vocês também. O objetivo é resgatar esse conhecimento milenar, mas que seja aplicável e não ser extremo. O que eu quero trazer aqui para vocês é o caminho do meio. É se olhar como um ser mais completo e de forma amorosa também, sem trazer mais demandas extremas para esse mundo que já é tão demandante. Para esse mundo que a gente já tem o que fazer e tanto estímulo. Então, algumas vezes o Ayurveda até vai recomendar o não fazer, o descanso, as pausas, isso também é de extrema importância, né? Até mesmo eu, na minha vida pessoal, aqui na minha casa, com meus filhos, não tem nenhum tipo de extremo. Existe uma rotina diária base, existe uma ideia, uma inteligência para alimentação, mas isso tudo vai flutuando de acordo com as coisas que vão surgindo, com as próprias demandas da vida. Então, é óbvio que se tem um aniversário, meus filhos vão comer doce, vão comer outras coisas, ou eles vão sair da rotina por algum motivo, mas seguindo uma inteligência. Ou seja, a inteligência eu olho para eles e eu diagnostico eles, não de forma, talvez, sistemática, mas até olhando alguns pontos que eu vou ensinar aqui para vocês também. A língua,
a fome, o humor, a cor da pele, a cor das mucosas. E aí, quando eu vejo que eles estão, por exemplo, com menos fome, com uma língua mais esbranquiçada, ou seja, num período que pode ser que eles estejam ou tendo alguma questão mais psicológica na escola, alguma demanda a mais na vida, aí eles têm que seguir mais uma rotina de alimentação e alguma coisa mais estruturada para que eles não fiquem doentes. Mas quando eles estão bem, eles têm mais... abre o leque, entendem? E essa é a inteligência que eu quero passar para vocês. É a inteligência de saber encontrar o caminho do meio, de saber flutuar realmente. Então, o Ayurveda fala, para a gente até finalizar nossa aula aqui, que tudo que são esses conceitos passados, né? E o uso muito da gente chegar no melhor que a gente pode, nos nossos pilares da vida. O objetivo é esse. Ter bem estabelecidos os pilares da vida, que são o sono, a alimentação, um lar, né? Assim, seja ele qual conceito de lar você tem, o olho clínico e amoroso de um cuidador. Tudo isso vai vir como base para que a gente desenvolva esses pilares da vida, que é uma vida saudável, uma mente saudável, uma vida feliz e uma vida útil. Nós vamos entrar aqui um pouquinho em cada ponto desses, mas vocês vão ver que esse ponto talvez traga características de um indivíduo ideal. Mas porque realmente hoje em dia, talvez a gente tenha largado um pouco do que é necessário internamente para a gente viver e da nossa vida interior, esteja muito focado no externo, né? Em ter, em como eu vou parecer, em agradar as outras pessoas, na questão das mídias sociais, redes sociais, e a gente está cultivando um pouco o ser, o como eu me sinto, como eu estou. E aí a gente perde um pouco, e a gente acha que alcançar isso aqui é quase inatingível. E realmente não é. A gente talvez possa chegar próximo disso aqui quando a gente cultiva pequenas rotinas no nosso dia a dia. Sabe? Por experiência própria, eu falo para vocês, tirar um pouco do dia para olhar para dentro, olhar como está a nossa fome antes de comer, olhar quais são as nossas vontades reais, tirando toda aquele rio muito tumultuoso de pensamentos que está na nossa mente, a gente consegue cultivar um pouco desses objetivos da vida aí que estão descritos, então, no Bala Veda. Então, o que seria um indivíduo que tem uma vida saudável? Seria um indivíduo que tem um corpo que estão funcionando bem, tanto no quesito físico quanto mental, que tem uma constituição balanceada, tecidos fortes e bem nutridos, e todos os órgãos e sistemas estão funcionando de maneira ótima. Então, o Ayurveda tem um ramo que se chama Rasayana, que fala, vamos dar tônicos para os tecidos funcionarem da melhor maneira possível. E a gente vai falar um pouco sobre isso em algum desses módulos. Então, que tem a pele lustrosa, a voz penetrante, melodiosa e ressonante, aproveita da melhor maneira possível os estímulos dos 5 sentidos sem ser escravos deles. Então, existe um módulo que vai falar sobre estados mentais, que vai falar muito sobre a questão do paladar, do olfato, tato, audição e visão, né? Inclusive, cada criança vê o mundo usando mais fortemente alguns desses sentidos do que os outros, e é muito interessante que vocês observem isso nos filhos de vocês também. Aproveita os prazeres da vida de forma equilibrada, que é o que eu quero trazer aqui, né? Esse caminho do meio. Tem bom apetite, boa digestão e hábito intestinal regular. Todas as estações do ano o agradam, né? Às vezes umas mais, outras menos, mas consegue flutuar de acordo com a questão do seco, úmido, frio ou quente, né? O sono é reparador.
E hoje em dia isso é assim um privilégio quem consegue dormir bem, né? Talvez o maior número de pais que me procuram para tratamento dos filhos é a questão do sono. E eu já adianto para vocês que um bom sono começa quando a gente acorda na rotina, né? Essa criança é energética, entusiasmada e habilidosa. As doenças podem até acontecer, mas são esporádicas e vai ser, obviamente, um indivíduo longevo. Da mesma forma, a nossa mente precisa ser saudável, né? Como que é uma mente saudável? É uma mente que, não, obviamente, não vai ficar o tempo todo alegre e satisfeita, mas que tem uma permanência no estado alegre e satisfeito. É uma criança disposta, educada, amigável, sente segurança interna, tem autoconfiança e autoestima, não cultiva frustrações, né? Pode até ficar frustrado, isso é absolutamente normal, mas que não leva isso ao longo de vários anos, né? Tem habilidade para dar e receber amor e afeição, que vai com os anos conhecendo a si mesmo, isso é uma coisa que a gente pode cultivar desde a vida dentro da barriga. Tem habilidade para aplicar o aprendizado em si mesmo, né? Uma criança que é inteligente, aprende, mas também aplica. E isso eu estou falando de crianças de várias idades, né? Inclusive adolescentes já. É adaptável aos locais e situações. Tem uma mente estável, é corajoso, inteligente, tem boa memória, uma criança criativa, que segue muito a própria consciência. Uma coisa que é muito importante nos dias de hoje, respeita os pais, os professores e os mais velhos, é verdadeiro, né? É claro que a criança vai aprendendo sobre esses conceitos à medida que vai se desenvolvendo, né? Não é logo desde a primeira infância, né? Sobre não mentir, sobre falar a verdade, sobre a ética, né? É um ser humano grato e quer o bem de todos. Uma vida feliz, né? Mais do que uma vida saudável, o que é uma vida feliz, que cultiva aquele chuca, ou uma vida que tem esse contentamento? Seria uma vida que está livre de doenças físicas ou psicológicas, porque quanto mais a gente tem que lidar com doenças, né, com a falta de saúde, mais isso drena a nossa energia para o fato da saúde, ou seja, da falta de saúde. E menos a gente tem liberdade ou um caminho fluido para encontrar essa vida que é uma vida feliz. Então, suprimir o aparecimento da doença é muito importante para a gente deixar um caminho mais fácil para essa vida feliz. É uma vida cheia de energia e coragem, independente da idade, tem o vigor da juventude, isso serve até para nós aqui, pais, cuidadores, né? Todos os sentidos, órgãos motores, intelecto e memória são fortes, e é uma pessoa livre para aproveitar a vida da maneira que for boa para ela, porque o conceito do que é bom, do que é felicidade, do que traz e causa felicidade, é muito individual, gente, né? A vida são 7 bilhões, um pouco mais de 7 bilhões de realidades diferentes, uma para cada pessoa. Cada um tem um olhar e uma percepção diferente para a vida. E o fato dessa pessoa assumir qual é o olhar dela, quem ela é verdadeiramente, poder viver isso, é o que traz essa vida feliz. Eu tenho certeza que vocês, como pais ou como cuidadores aí, querem isso para as crianças também. E isso é aprendido realmente desde a infância. Agora, não basta ser saudável e feliz. A gente tem que ser útil também. Útil é quando eu descubro quais são as minhas potencialidades e também descubro quais são os meus defeitos e jogo para cima o que eu tenho de potencialidade e tento controlar o que eu tenho de defeito, e a partir do momento que eu faço a digestão disso, entendo isso, eu coloco isso para o mundo, cada um da sua maneira, de forma que todo mundo vai ter a sua importância da maneira que você é, né?
O Ayurveda fala que cada um é um ser individual e é um ser diferente, justamente para a gente ter milhões de expressões da vida no mundo. Não só do ser humano, mas até de plantas, animais, todas as expressões de vida são necessárias. Se você é necessário, se expresse da forma com que você é. E isso a gente tem que dar força para as crianças. Hoje em dia é isso mesmo, a gente tem que dar força para as crianças não se subjugarem, para elas realmente expressarem quem elas são e com essa força, com essa coragem, poder trabalhar para o bem-estar do outro. Então, quem tem uma vida útil? Geralmente, quais são os sinais de uma vida útil? É aquela pessoa que é inteligente, que não se deixa só agir pelos instintos, né? Que tem um meio termo entre racionalidade e sentimento, que sabe deitar sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos, emoções, e entender o que é melhor para si ali e para o mundo, né? Então, são pessoas que falam a verdade, querem a paz, pensam antes de agir, seguem boas regras de conduta, têm sempre em mente o que é bom para ele, mas também para o coletivo. Aquele que persegue o conhecimento verdadeiro e espiritual, seja lá qual for a sua religião, né? O Ayurveda não faz distinção, apesar de ser uma base para o yoga, isso pode ser levado para qualquer pessoa. A devoção pode ser na sua forma de devoção, a sua crença é a sua crença individual, e é isso que a gente vai tentar trazer aqui. Siga a sua crença, né? Que respeite os mais velhos, os pais, os professores e os mestres, mas é aquele que também tem muita coisa interna, tem um mundo interno, tem uma vida interna, mas que doa também essa energia, essa vida interna para o outro, né? O Ayurveda e o Yoga falam que a gente só consegue realmente se realizar quando a gente pega essa nossa potência e doa para o outro de forma a não esperar retorno. E obviamente que a gente só deve doar o que a gente tem. Também doar mais não vai ser a vida saudável, não vai se constituir ali saúde, né? Primeiro a gente tem, depois que a gente tem, e eu não estou falando de bem material, estou falando de tudo, né? De coragem, conhecimento, paz, aí depois a gente doa. Como que nós vamos alcançar isso, né? Nós vamos alcançar isso através do que a gente chama de Purushartha. O que são os Purusharthas? Então, o que a gente tem que passar para os nossos filhos, né? Bom, que cada um, como eu falei para vocês, tem um caminho individual e que a gente tem que conhecer esse caminho se chama Dharma, e que esse caminho, a gente precisa de um pouco de paz mental. E a gente precisa praticar o que são as boas condutas para entender qual é esse caminho nosso. O que são boas condutas? É óbvio que cada sociedade, né, cada momento vai colocar suas regras de conduta. Mas a gente sabe que tem algumas condutas que são universais. Não matar, não roubar, não ferir o outro, não fazer para o outro o que a gente não quer para a gente mesmo. Essa ideia de ajuda ao próximo, de respeito à individualidade, ao campo do outro, físico, mental, de responsabilidade para com a vida e para com o outro. Quando a gente segue esse caminho e quando a gente dá essa base para a criança, isso que é o nosso caminho individual, que é a nossa, que é assim, primeiro é quem eu sou e depois entendendo quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui? Então, achar isso é de fundamental importância. Tem pessoas que acham isso muito rápido, tem pessoas que levam algum tempo, mas quanto mais a gente segue essas regras de boa conduta e também respeita quem a gente é, mais a gente encontra isso que a gente chama de Dharma. Dharma é o nosso caminho individual. E o nosso Dharma individual, ele tem que estar inserido num Dharma universal, que é o caminho evolutivo de todas as coisas. Só assim a gente consegue encontrar bem-estar.
Só assim a gente consegue ter uma vida feliz, saudável e útil, uma mente saudável. Mas também não é só isso que é tão etéreo, né? A gente precisa ter arta. Arta é a prosperidade. Prosperidade em amplo sentido, é conseguir, sim, riquezas, né, materiais, para a gente ter o mínimo para viver, que deveria ser um preceito de todo mundo, né? Distribuição equalitária, talvez, ou de renda, ou maior acesso à renda, mas a gente deve ir também atrás de prosperidade familiar, prosperidade espiritual, quer dizer, ir atrás também, a gente deve ter esse ímpeto para conseguir o que nos faz felizes, o que a gente quer, né? Então, arta é a prosperidade, é a sensação de que a gente não precisa viver o tempo todo atrás de buscas espirituais também, que as coisas materiais do mundo material estão aí também para a gente aproveitar delas. E que isso não é pecaminoso, isso é aproveitar do que a vida dá, né? Bem como cama. Cama é o prazer, mas é um prazer no sentido mais amplo também, é o prazer pela vida, o prazer de viver, o prazer de estar naquele local, naquele momento, o prazer dos 5 sentidos. Então, é aproveitar a comida, aproveitar os sons, aproveitar o olfato, aproveitar o toque, que também se caracteriza por relações familiares e diversas, né? Aproveitar os 5 sentidos. Os 5 sentidos estão aí para fazer a gente se expressar no mundo, se conectar com o mundo. No entanto, aproveitar e ter esse prazer pela vida, e esse prazer nos 5 sentidos deve ser feito de maneira, como já foi falado, que a gente não seja escravo deles, que a gente saiba filtrar quais são os melhores sentidos. Nós vamos falar isso muito aqui no curso. E por fim, moksha, que é o desejo dessa felicidade suprema, felicidade de todos os seres, né? Essa sensação de que há uma inter-relação entre o eu e o todo, entre o eu e a natureza, o eu e as outras pessoas. Então, quando a gente entende esses 4 pilares aqui, a gente consegue essa vida feliz, essa vida saudável, essa mente saudável e esse corpo saudável também, que é um invólucro de tudo isso. Nós, inclusive, vamos ver muito sobre essa questão física também, né? E o papel do Ayurveda nisso tudo é trazer guias, trazer formas da gente conseguir isso tudo. Formas efetivas, formas práticas no nosso dia a dia, né? Métodos da gente conseguir essa felicidade, da gente conseguir encontrar esse caminho nosso, da gente conseguir esse estado mais perene de contentamento e de saúde, né? Para que a gente também forme seres e crianças que estão bem com eles mesmos, mas que também possam ajudar aí nessa evolução de todas as pessoas, de todos os seres. Então, o objetivo final do Ayurveda é que todos possam ter uma vida longa, saudável, feliz e útil, né? E assim eu espero que esse curso possa realmente trazer bases para que a gente vislumbre um pouco disso aqui, né? Então, finalizando já aqui, né? Queria falar então sobre esse curso. Agora a gente teve a primeira aula, né? Que foi o que é o Ayurveda e esses objetivos da vida. Na próxima sexta-feira, da mesma forma que a gente teve hoje, a gente vai entrar um pouco nos conceitos centrais do Ayurveda em si, que é o conceito de formação, como as coisas são formadas, de que forma elas são formadas, e através desse conceito de como elas são formadas, como isso dá individualidade para cada elemento, para cada pessoa. Então, eu convido vocês a participarem de novo na próxima sexta dessa aula 2, que também ainda está dentro dos módulos introdutórios, também vai ser aberta, gratuita aí, porque é uma coisa que eu quero levar realmente para todas as pessoas. E logo depois disso, a gente vai ter o módulo 1,
que é quem é seu filho. Então, isso aqui, primeiro eu quero mostrar para vocês quem são essas crianças, né? Falando aqui na aula 1 sobre o mês a mês da gestação, eu quero que vocês entendam como que foi a formação dessa criança, para vocês entenderem depois como lidar com elas. Daí a gente vai falar sobre a constituição individual de cada criança e como abordar isso, como nós vamos tratar essa criança de acordo com a constituição individual. Depois, na aula 3, também as diversas constituições mentais da criança. E na aula 4, por fim, toda a fisiologia dessa criança, que é bem, bem interessante. E aí a gente entra em conceitos de anatomia, de funcionamento do corpo, bem interessantes. Ao final dessas 4 aulas, nós vamos ter uma outra aula ao vivo, né, para tirar dúvidas e para fazer uma pequena revisão sobre esse primeiro módulo. Depois nós vamos para o módulo 2, que é entendendo quem é essa criança, como que a gente vai promover saúde para ela. Então, vou falar sobre a criança, sobre a rotina e como lidar com a criança nos 6 primeiros meses. Depois, a rotina das crianças maiores, né, maiores de 6 meses, de acordo com os ciclos do dia, e até um pouco com os ciclos do ano também, né? Vamos falar muito sobre a questão da alimentação, como é que é a alimentação boa para cada tipologia, como é que também o que envolve a alimentação, como deve ser um ambiente, os horários, né? E depois falar um pouco sobre os tônicos, como a gente potencializa essa criança que já está saudável, e mais uma aula de revisão. E para finalizar, a gente vai ter depois a parte mais de, bom, essa criança saiu do que é natural, do que é normal, e ficou doente, como que a gente vai abordar ela, né? Então, vamos falar um pouco sobre fisiopatologia, como é a visão do adoecimento no Ayurveda, como a gente administra a erva, né? Um pouco sobre as principais ervas, a posologia dessas ervas, a forma de administrar, e 2 aulas sobre as abordagem natural aí de doenças ou desequilíbrios, depois a aula de revisão também. Cada aula dessas, gente, tem uma média de mais ou menos 2h30, e vão sendo divididas em aulinhas menores, cada módulo desse, né? Na verdade, cada aula é mais ou menos 2h30, e a gente coloca ali no Hotmart, bem de divididinho, para vocês poderem ver um pouquinho a cada dia, para não ficar tão pesado também, né? Mas são aulas de, assim, muito conteúdo, que eu vou tentar abordar ali grande parte da pediatria ayurvédica de uma forma fácil, traduzir de uma forma fácil. Vão ter também aqui 7 seminários falando sobre alguns pontos específicos da infância. Então, vai ser liberada uma aula gravada por semana. No final de cada módulo, a gente tem uma aula ao vivo, que vocês vão poder tirar dúvidas, trazer casos sobre os filhos de vocês. Vai ter um material escrito bem interessante também disponível. E óbvio que se vocês não conseguirem ver efetivamente naquela sequência, né, esse material vocês vão ter acesso por 1 ano e meio, né? Até para rever depois, se os filhos forem crescendo, chegando em outro momento, vocês vão poder rever tudo aqui. Então, é isso, assim, quis trazer um pouco do que é o Ayurveda, de quais são os objetivos. Como eu falei para vocês, é uma aula mais aberta, assim, né, que não traz tantos conceitos tão focados ou objetivos, mas que serve para vocês entenderem mais ou menos em que solo que a gente vai estar pisando e quais são os objetivos. A gente também, sexta-feira que vem, vai ter a aula 2, que já vai entrar um pouco mais no Ayurveda em si. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. E eu queria muito, assim, que vocês participassem desse curso. É um curso que vai durar ao todo mais ou menos 3 meses, que é uma aula por semana, mas vocês podem aí, vendo no ritmo de vocês, porque eu sei que, principalmente se a gente tem filho, é mais delicado, né? É um curso que vai tentar dar base nos pilares da vida mesmo, sem trazer nada que seja
é muito difícil, por exemplo, na questão de ervas, vou tentar falar um pouco sobre as ervas que às vezes são indianas e que a gente tem só lá na Índia e tem difícil aqui em algumas farmácias de manipulação, mas sobretudo sobre ervas simples que a gente tem em casa, no supermercado, como que a gente vai usar. Vou tentar simplificar para que seja uma coisa para que a gente use no dia a dia, realmente elevando esses pilares aí. Até mesmo porque a gente sabe que, por exemplo, das mais ou menos 600 ervas que são citadas dentro do Ayurveda, 50% delas a gente tem a correspondência brasileira. Então, nós vamos falar muito sobre o açafrão, a cúrcuma, né? Sobre cominho, coentro, gengibre, e coisas que são facilmente aplicadas aí na vida de vocês, né? Bom, quero dar uma olhada aqui no chat agora, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, podem mandar aqui no chat, vou responder aqui para vocês. Geralmente, né, para a Elda que perguntou, geralmente as aulas ao vivo, eu vou fazer uma explanação inicial de uma meia hora e depois vou abrir para dúvidas. Esse espaço de dúvidas vai durar alguma coisa entre meia hora, 40, 45 minutos também. Então, vai depender da quantidade de dúvidas que vocês tiverem. Geralmente, vai ser uma aula às segundas-feiras. E aí, eu vou, inclusive, fazer uma enquete com os inscritos de que horário vocês preferem. Né? Vou propor, assim, umas 3 horários possíveis, por exemplo, às 9 da manhã, 1h30 da tarde ou 7 da noite, para ver qual os horários que vocês preferem. E, eventualmente, eu acho que eu vou até fazer esses horários diferentes. Por exemplo, uma aula às 9, as outras mais no fim do dia. A gente vai mobilizando essas aulas para vocês terem condição de participar todos, né? Mesmo se não for um horário que der para um, na próxima vai dar, né? Para dar essa possibilidade de todos participarem aí. Mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o curso ou sobre esse primeiro módulo também? Fiquem à vontade. Eu quero falar também que durante o curso, mesmo que se vocês não puderem participar das aulas de dúvidas, mas enquanto vocês forem vendo as aulas, né, vocês tiverem alguma dúvida, eu vou disponibilizar o meu e-mail também para vocês, para a gente se comunicar. Muitas vezes a resposta não é imediata, mas eu sempre respondo assim que possível todo mundo, e vou abrir também, está sempre disponível durante esse ano e meio aí para estar dentro do que é possível para mim, da minha rotina, respondendo vocês também, né? Bom, então, se não tem nenhuma dúvida, eu quero agradecer a presença de todos aqui, a disponibilidade, o interesse. Espero muito, assim, que eu tenha plantado realmente, iniciado esse plantinho, esse plantio dessa sementinha aí para vocês do que é o Ayurveda. Às vezes, quando a gente tem contato via consulta, né? A gente tem um tempo determinado ali, 1 hora e meia de consulta, e é difícil eu passar tudo para vocês desse conhecimento ayurvédico. Então, uma das questões foi, bom, vou fazer um curso, porque a partir desse curso eu consigo passar amplamente tudo que eu posso passar para vocês sobre o Ayurveda, e vocês mesmo vão desenvolvendo esse papel que eu acho muito importante, que é de promotores da própria saúde de vocês e promotores da saúde dos filhos de vocês também. Essa aula vai ficar gravada sim. A gente teve uma questão aqui com o YouTube, que o YouTube não libera para a gente fazer live assim, logo que a gente pede, demora um tempo. Então, mas a gente deixou gravada essa aula e vai depois colocar lá no YouTube, que é Ayurveda para mulheres e crianças, tá? Ou vocês podem encontrar também através do meu nome, doutora Ananda Ruguê, no YouTube. Vai estar disponível lá.
E a aula que vem provavelmente já vai ser transmitida no próprio canal do YouTube, tá bom? Então, bom dia para todos. Agradeço a presença de vocês. Espero muito que vocês se interessem pelo curso. Vai estar disponível na plataforma Hotmart. Inclusive, se vocês quiserem dividir o valor do curso, é possível. Tem várias possibilidades de pagamento lá. Agradeço a todos vocês. Namastê. Até a semana que vem. Tchau. Obrigada aí a todos.